O telefone tocou no meio da noite, e o grito da minha mãe ecoou pela casa como um tiro. Meu pai, furioso, arrombou a porta do quarto e nos encontrou, eu e Miguel, enlaçados em um beijo que nunca deveria ter acontecido. No dia seguinte, Pedro, meu irmão, me deu um soco que me derrubou no chão da sala, e a família inteira se desfez em acusações que mudariam tudo para sempre. Eu nunca imaginei que uma noite de chuva em Lisboa pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Chovia torrencialmente naquela sexta-feira de outono, e Pedro, meu irmão mais velho, havia convidado Miguel para jantar em casa. Miguel era o melhor amigo dele desde o secundário, um cara de 25 anos que trabalhava como engenheiro em uma empresa de construção no centro da cidade. Ele era alto, com cabelos pretos ondulados e um sorriso que iluminava qualquer sala. Eu, João, com 22 anos, ainda estudante de Direito na Universidade de Lisboa, sempre o admirava de longe, mas nunca admiti para mim mesmo o porquê. Naquela noite, a conversa à mesa fluiu como sempre: futebol, política, as queixas sobre o trânsito na ponte 25 de Abril. Minha mãe, Maria, servia o bacalhau com natas, e meu pai, António, contava piadas sobre o governo. Pedro ria alto, batendo no ombro de Miguel. Eu ficava quieto, observando. Mas quando a chuva apertou, Pedro insistiu para Miguel ficar. Não vais conduzir nessa tempestade, homem. Dorme no sofá. Miguel aceitou, e eu senti um frio na espinha que não era do tempo lá fora. Depois que todos foram dormir, eu desci para pegar água na cozinha. Miguel estava no sofá, coberto por um cobertor velho, olhando o teto. Não consegues dormir? Perguntei baixinho. Ele se sentou, e começamos a falar. Sobre tudo e nada. Sobre como a vida em Lisboa era cara, sobre sonhos não realizados. Ele confessou que odiava o emprego, que queria viajar pelo mundo. Eu falei da pressão da faculdade, da expectativa da família para que eu me tornasse advogado como o pai. Aos poucos, a conversa virou pessoal. Ele perguntou sobre minhas namoradas passadas, e eu gaguejei, inventando histórias vagas. A verdade é que nunca tive uma. Meu coração batia por outro lado, um lado que eu escondia até de mim. De repente, Miguel se aproximou. Seus olhos castanhos fixos nos meus. João, há algo em ti que me intriga há anos. Meu pulso acelerou. Eu poderia ter recuado, mas não o fiz. Nossos lábios se tocaram, e o mundo parou. Foi um beijo tímido no início, mas logo se tornou urgente, como se anos de repressão explodissem. Minhas mãos em seu cabelo, as dele na minha cintura. Era errado, eu sabia. Ele era amigo do meu irmão, heterossexual assumido, ou pelo menos era o que todos pensavam. Mas naquela noite, algo quebrou. O barulho da porta nos separou como um raio. Meu pai estava ali, olhos arregalados. O quê? O que é isto? Ele gritou, acordando a casa inteira. Minha mãe veio correndo, chorando. Pedro apareceu, confuso, e quando entendeu, sua fúria explodiu. Seu traidor! Como ousas tocar no meu irmão? Ele avançou em Miguel, mas meu pai o conteve. Eu tentei explicar, mas as palavras não saíam. A noite terminou em caos. Miguel foi embora na chuva, Pedro me olhando com nojo, e eu trancado no quarto, sentindo o peso do mundo. No dia seguinte, o sol nasceu como se nada tivesse acontecido, mas a casa estava em ruínas emocionais. Minha mãe não me olhava nos olhos, preparando o café em silêncio. Meu pai, sempre o patriarca conservador, chamou uma reunião familiar. João, o que foi aquilo? És homossexual. A palavra saiu como um veneno. Eu assenti, lágrimas nos olhos. Pedro bufou. E com o meu melhor amigo? Isso é traição dupla. Ele me socou, e eu caí, o lábio sangrando. Minha mãe interveio, mas o dano estava feito. A partir daí, a pressão começou. Meu pai, devoto católico, insistia em terapia de conversão, algo que eu sabia ser ilegal em Portugal, mas ele não se importava. Vais endireitar-te, ou sais de casa. Pedro parou de falar comigo, bloqueando meu número. Miguel. Ele desapareceu. Mensagens não respondidas, chamadas ignoradas. Eu me sentia sozinho no mundo, questionando cada decisão. Porque beijei. Porque não resisti. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de preconceito em famílias como a minha, enraizadas na tradição. Dias viraram semanas. Eu ia à faculdade como um zumbi, evitando olhares.
Amigos notavam, mas eu mentia. Internamente, o conflito rugia, era certo amar outro homem. A igreja dizia não, a família ecoava. Mas meu coração gritava sim. Uma noite, recebi uma mensagem de Miguel: precisamos falar. Meu estômago revirou. Marcamos em um café no Chiado, longe de casa. Ele chegou abatido, olheiras profundas. João, aquela noite. Foi um erro. Meu coração afundou. Mas porquê? Sentiste algo, eu sei. Ele negou, cabeça baixa. Sou hétero, cara. Foi a bebida, a solidão. Desculpa. Mentira, eu via nos olhos dele. Mas ele escolheu o caminho fácil: negar, preservar a amizade com Pedro, a vida normal. E eu? O que faço com isso? Ele encolheu os ombros. Esquece. Saiu, me deixando com a conta e o coração partido. Aquela rejeição me quebrou. Comecei a questionar minha identidade. Talvez fosse uma fase, como o pai dizia. Marquei uma sessão com um terapeuta, não de conversão, mas um de verdade. Lá, desabafei. Sinto-me um monstro. O terapeuta sorriu gentilmente. Não és. És humano. Mas as palavras não bastavam. Em casa, a tensão escalava. Pedro descobriu que eu ainda falava com Miguel e confrontou, brigaram feio, amizade rompida. Culpa minha? Sim, em parte. Mas quem traiu quem? Eu decidi confrontar a família. Sou gay, e não vou mudar. Meu pai explodiu, então sai. Peguei minhas coisas, fui para um amigo. A liberdade veio com preço, solidão, contas, dúvida. Mas era o início de algo. Nas ruas movimentadas de Lisboa, eu vagava sem rumo após deixar a casa dos pais. O apartamento do meu amigo Tiago era pequeno, no bairro alto, cheio de barulho noturno e cheiro de sardinha grelhada. Tiago, também estudante, era o único que sabia da minha orientação desde o secundário. Fica quanto tempo quiseres, João. Mas eu me sentia um intruso, um fardo. O dinheiro era curto, comecei a trabalhar meio período em uma livraria no Rossio, vendendo livros sobre direitos humanos que ironizavam minha situação. Miguel reapareceu em minha vida como um fantasma. Uma mensagem: desculpa pelo café. Podemos tentar de novo. Eu ignorei no início, mas a curiosidade venceu. Encontramo-nos no mirador da Senhora do Monte, vendo a cidade iluminada. Por que agora? Perguntei. Ele confessou: Pedro terminou a amizade. Disse que eu o traí. Rimos amargamente. E tu? Ainda negas? Ele hesitou. Não sei, João. Cresci em uma família como a tua, pai militar, mãe devota. Ser gay é como uma sentença. Seus olhos marejaram. Tocamos mãos, mas paramos. Medo. Começamos a nos ver em segredo. Cafés escondidos, passeios no Parque Eduardo VII. Conversas profundas sobre identidade. Miguel admitia atração por homens, mas lutava contra. E se for só confusão? Eu o encorajava: é real, aceita. Mas ele vacilava, cancelando encontros por pânico. Eu sofria, mas persistia. Amor? Talvez. Ou ilusão. Em casa, ou melhor, no sofá de Tiago, o conflito interno me consumia. Sonhos com rejeição, acordava suando. A sociedade portuguesa, leis protegem, como o casamento gay desde 2010, mas preconceito persiste. No metrô, via casais hétero de mãos dadas, invejando. Por que não eu? Uma vez, um grupo de rapazes zombou de dois homens abraçados no cais do Sodré. Panoeiros. Meu sangue ferveu, mas calei. Covardia. Pedro me procurou. Mãe está doente de preocupação. Encontramo-nos em um banco no Jardim da Estrela. Ele estava magro, olhos cansados. Porquê, João? Porque o Miguel. Expliquei, não escolhi. Aconteceu. Ele negou, é escolha. Muda. Discutimos horas. Ele admitiu, Miguel confessou tudo. Ele é, como tu. Choque. E tu o perdoaste? Não. Traição é traição. Saí furioso. Pedro escolhia orgulho sobre irmão.
Miguel e eu nos aproximamos. Um beijo no carro, estacionado em Sintra. Quer tentar, disse ele. Felicidade efêmera. Mas a família dele descobriu. Seu pai, ex-militar, o confrontou. Ou paras com isso, ou te deserdamos. Miguel cedeu. Não posso perder tudo, João. Outra rejeição. Eu gritei, covarde. Ele chorou, é sobrevivência. Sozinho novamente, mergulhei em ativismo. Juntei-me a um grupo LGBT na universidade, marchas no Príncipe Real, conheci histórias piores, jovens expulsos, suicídios. Minha dor parecia pequena. Mas internamente, questionava, valia a pena. A liberdade custava família, amigos. Uma noite, liguei para a mãe. Saudades. Ela chorou, volta, filho. Mas sem isso. Isso sou eu. Silêncio. O clímax veio a uma festa de aniversário de Tiago. Miguel apareceu, inesperado. Preciso de ti. Bebemos, dançamos. Mas Pedro soube, e invadiu a festa. Seu filho da puta. Socou Miguel. Caos. Eu separei, para, Pedro. É minha vida. Ele me olhou, escolhes ele sobre família. Escolho ser eu. Ele saiu, porta batendo. Após, Miguel e eu falamos. Não aguento mais esconder. Decidimos assumir. Mas o preço? Alto. Meu pai cortou ajuda financeira. Faculdade em risco. Miguel perdeu o emprego, boatos espalhados. Sociedade julgava, olhares no trabalho, whispers na rua. Mas juntos, resistíamos. Uma traição veio. Miguel, pressionado, encontrou mais namorada. Para provar que sou normal. Descobri por mensagem. Confrontação em casa dele, porquê? Medo, João. Desculpa. Dor lancinante. Acabou. Saí, coração em pedaços. Reflexão, decisões definem-nos. Eu paguei com isolamento, mas ganhei autenticidade. Miguel. Preso em negação. Família. Dividida. Sociedade mudava devagar. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções em Lisboa. Eu morava sozinho agora, em um quarto alugado no Alfama, com vista para os telhados vermelhos e o som dos fados e quando à noite. O trabalho na livraria mal pagava o aluguel, mas eu persistia. A faculdade prosseguia, focada em direitos humanos, inspirado pela minha luta. Internamente, o conflito com Miguel me assombrava. Por que perdoar? Mas o amor, ou o que restava, teimava. Uma ligação da mãe, teu pai teve um infarte. Corri ao Hospital Santa Maria. Ele estava fraco, tubos por todo lado. Pedro ali, hostil. Vens agora. É família. Mãe mediava, parem. No quarto, pai murmurou, João, errei. Lágrimas. Aceitas-me? Ele hesitou, tenta entender. A igreja. Mas era um começo. Saí esperançoso. Miguel me procurou no trabalho. Perdi tudo por negar. Quero voltar. Eu relutei, traíste. Ele implorou, foi medo. Agora, assumo. Decidimos tentar, devagar. Encontros públicos, mãos dadas no terreiro do Paço, beijos no elevador da glória. Sociedade reagia misto, alguns sorriam, outros franziam. Um dia, um homem cuspiu, aberrações. Miguel rebateu, amor é amor. Orgulho. Mas a pressão familiar de Miguel escalou. Seu pai o deserdou oficialmente. Sem herança, sem nome. Miguel vacilou novamente. E se formos para longe? Porto. Eu neguei, fugir não resolve. Discussão acalorada em um restaurante no Cais do Ginjal. Escolhes família ou eu? Ele escolheu, tu. Mas dúvida pairava. Pedro, vendo a mãe sofrer, tentou reconciliar. Fala com pai. Encontro em casa. Pai, a Bíblia condena. A Bíblia é interpretada. Amor não é pecado. Debate intenso. Pedro defendeu, ele é meu irmão. Pai cedeu um pouco, não aprovo, mas és filho.
Abraço tenso. Com Miguel, alto e baixos. Uma viagem a Cascais, praia, conversas. Casamos um dia. Rimos, mas sério. Sociedade permitia, mas famílias não. De volta, traição novamente. Não. Mas um amigo de Miguel espalhou rumores no trabalho antigo. Ele demitido de novo. Culpa tua, João. Brigamos, minha. Tu negaste primeiro. Separação temporária. Sozinho, juntei-me a mais ativismo. Marcha do Orgulho em Lisboa, bandeiras arco-íris. Conheci outros, histórias de aceitação, rejeição. Inspiração. Liguei para Miguel, volta. Ele veio, arrependido. Lutamos juntos. Clímax familiar, jantar de Natal. Eu e Miguel convidados hesitantes. Tensão no ar. Pai rezava, mãe servia peru. Pedro, brindemos à família. Mas explodes, pai questiona Miguel. O que pretendes com meu filho? Miguel, amo-o. Silêncio. Pai, saiam. Mãe chorou, não. Pedro defendeu, aceita, pai. Saímos, mas semente plantada. Após, Miguel e eu fortalecidos. Mas preço, distância familiar. Eu graduava, mas sem celebração. Miguel arrumou emprego em Coimbra. Vens. Decisão, sim. Mudança, novo começo. Mas dúvida, certo. Sociedade, progressos, mas batalhas. Um ataque homofóbico no bairro Alto, amigos agredidos. Eu ajudei, polícia envolvida. Realidade crua. Em Coimbra, a vida com Miguel era um misto de paz e tormenta. A cidade universitária, com suas ruas íngremes e a universidade antiga, oferecia anonimato. Miguel trabalhava em engenharia, eu como assistente jurídico em uma ONG LGBT. Nossa casa pequena no centro, com vista para o Mondego, era nosso refúgio. Noites de conversas, cozinhando cozida à portuguesa, planejando futuro. Mas fantasmas perseguiam. Ligações da família, mãe suplicando volta. Pai sente falta. Ele aceita nós. Silêncio. Pedro visitou uma vez. Melhorou. Contamos progressos. Ele, invejo vossa coragem. Mas admitiu, perdi amigo por orgulho. Reconciliamos parcialmente. Miguel lutava internamente. Pesadelos com pai. E se errei? Terapia ajudava, mas devagar. Uma crise, ele flertou com uma mulher no bar. Descobri. Porquê? Provar que sou bi? Não sei. Dor fresca. Decide. Ele escolheu, só tu. Mas confiança abalada. Sociedade em Coimbra mais conservadora que Lisboa. Olhares na rua, comentários. Um vizinho, não queremos isso aqui. Mudamos prédio. Ativismo local, palestras na universidade sobre direitos. Eu falava, amor não escolhe gênero. Aplausos, mas vaias também. Volta a Lisboa para feriado. Encontro com pais. Pai, vi na TV sobre casamentos gays. Ainda discordo, mas... Passo adiante. Mãe, quero netos. Risos tristes. Adotamos. Pedro, apoio. Jantar civilizado, mas tenso. Traição final? Não. Mas teste, Miguel recebeu oferta de emprego em Espanha, com pai reconciliado-se endireitar-se. Vou. Eu, escolha tua. Ele recusou, meu lugar é contigo. Alívio. Alta tensão, manifestação anti-LGBT em Lisboa. Fomos, contra manifestantes. Violência, pedras, polícia. Miguel ferido, braço quebrado. Hospital, valeu. Ele, sim, por nós. Fortalecidos. Reflexão, decisões custam. Eu paguei com família distante, mas ganhei amor. Miguel, identidade aceita, preço alto. Sociedade, muda, mas lenta. Anos passaram, e a vida em Coimbra estabilizou. Casamos em uma cerimônia simples na Câmara Municipal, com Tiago e Pedro como testemunhas. Pais não vieram, mas mandaram carta, felicidades, com reservas.
Aceitamos. Adotamos um cão, símbolo de família. Mas conflitos persistiam. Miguel promovido, mas boatos no trabalho. Gay. Cuidado. Ele confrontou, sim, e daí? Respeito ganho. Eu na ONG, ajudando jovens como eu outrora. Reencontro familiar em Lisboa, aniversário de mãe. Todos presentes. Pai, vi um documentário. Talvez errei. Abraço. Pedro, irmão, orgulho de ti. Miguel incluído, relutante. Alta drama, saúde de pai piora. No leito, perdão, filhos. Eu, aceitas-nos? Tento. Morte uné, enterro, lágrimas. Herança dividida, sem condições. Vida prossegue, viagens, amigos. Mas sociedade, leis avançam, preconceito permanece. Um ataque a um bar gay em Porto nos abala. Seguros. Sim, mas vigilantes. Final, felicidade conquistada a custo. Mas valeu. Decisões certas. Foi correto priorizar o amor sobre a família tradicional, ou isso foi egoísmo que causou dor desnecessária?